Caros irmãos, irmãs, mais uma vez aqui estamos juntos para meditar e estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando a 10ª lição da nossa EBD, cuja lição tem o título de Paulo, Oração Missional. Essa lição está baseada nos textos bíblicos que se encontram em 2 Coríntios, capítulo 1, Romanos 15, Efésios 1 e 3 e Filipenses, capítulo 1. Texto áureo, Efésios, capítulo 3, versículos de 16 a 19. Paulo se posiciona entendendo que a oração é um instrumento poderoso no que toca à missão de Deus no mundo. Sabemos, pelos relatos de Paulo, o quanto eles sofreram nas suas viagens missionárias, e ele queria que a igreja de Corinto soubesse disso e, por conseguinte, nós também na presente era. Paulo relata as dificuldades que tiveram de enfrentar, como riscos e medo da morte, ao tempo que também agradece a participação da igreja de Corinto nas orações, e considera que as orações dos irmãos foram decisivas para superar os obstáculos que aos olhos humanos seriam impossíveis. 2 Coríntios capítulo 1, 10 e 11, Paulo ora da seguinte maneira: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos. Amados irmãos, precisamos estar sempre envolvidos na obra missionária, levando em conta que para cada missionário que esteja no campo, na retaguarda precisa ter um batalhão de crentes intercedendo com Deus, que toque e capacite aqueles que estão ouvindo a mensagem da salvação e a receba em seus corações. Jesus nos incumbiu de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. E isso é uma batalha espiritual. E a mais eficaz arma que temos para superar os nossos adversários é a oração. Por isso Paulo conclama os irmãos da igreja de Roma, que já estavam passando por algumas perseguições, a se juntar a ele em oração. Como vou estar lendo agora, Romanos, capítulo 15, versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então, o escritor da lição de hoje faz uma colocação importante sobre a oração missional de Paulo e a nossa oração cotidiana, a nossa oração costumeira. Paulo conceitua a oração como o mesmo que lutar, e lutar para o progresso da missão de Deus no mundo, enquanto a nossa motivação, na grande maioria das vezes, oramos pelas nossas necessidades pessoais, por enfermidades, até por motivos de menor importância. Há algo errado nisso? Absolutamente não. Orando em favor de um missionário, então nós oraríamos assim: Pai, conceda graça, capacitação, eloquência
ao teu servo, para que, onde ele pregar a tua palavra, vidas sejam salvas. Uma oração justa, correta, diante dos olhos de Deus. Mas Paulo, ele dá uma outra conotação. E Paulo, na sua oração, ele foca na missão de Deus. Então, essa mesma oração, ela tem este outro lado, que é Paulo orando: Pai, conceda a tua graça a esses que ouvem da boca do teu servo a mensagem da salvação, e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, e sejam cheios do teu Espírito. Essa é uma oração missional. É uma oração que atende os propósitos de Deus. O escritor da lição, ele elenca alguns motivos da nossa oração missional. Oramos para que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, em nossa cidade, em nosso bairro. Oramos pelo crescimento numérico e espiritual da Igreja de Cristo, e oramos também pela nossa igreja local. Oramos pelos missionários, nossos pastores, oficiais, líderes e ministérios da igreja. Bem, nas viagens missionárias de Paulo, muitas igrejas foram plantadas e organizadas, e já no seu início havia perseguições, o que levava Paulo a grandes preocupações e cuidados e zelos pastorais. Na maioria das ocasiões, Paulo focava suas orações vinculando situações ou pessoas ligadas à missão de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, encontramos duas orações, onde Paulo dá ênfase à missão de Deus em detrimento da real necessidade de oração protetora em favor da igreja, ora perseguida. O autor da revista Compromisso destaca 3 tópicos de oração nessa nossa lição. Primeiro tópico, orando pelos crentes em Roma. Veja que em Romanos 15, 5 e 6, Paulo ora pela unidade dos irmãos, e no mesmo capítulo 15, 13, Paulo ora pela alegria e paz. Portanto, tanto a unidade quanto a esperança seriam ações decisivas no fortalecimento da igreja, e quem viesse a se relacionar com esses irmãos veriam a unidade, a alegria e a paz reinante naquela igreja, e por isso seriam atraídos para Cristo. A oração de Paulo visava não poupar os irmãos de situações difíceis, mas de manter a paz, a alegria e a esperança no meio da situação, para trazer para o Evangelho as pessoas não crentes. E no segundo tópico, orando pelos crentes em Éfeso, com a pregação do Evangelho, Paulo e seus companheiros causam um alvoroço na cidade de Éfeso, porque ali era o centro de adoração a Ártemis ou deusa Diana. E mais uma vez, Paulo não ora pedindo proteção física dos irmãos, mas ele ora dessa maneira. Efésios capítulo 1, 17 a 19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza de seu poder para conosco,
os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Sabe, caros irmãos, numa situação desesperadora na qual eles se encontravam, quando uma multidão queria linchá-los, aprisioná-los, apedrejá-los, é natural que oraríamos a Deus por proteção e livramento. Mas Paulo foca a sua oração na missão de Deus e ora desta forma. Efésios 3, 16 a 19, que é o nosso texto áureo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amados irmãos, essa é uma oração missional, cujo foco é o desenvolvimento da pessoa, do caráter, do aperfeiçoamento da sua experiência, do relacionamento e intimidade com Deus, para tornar a cada dia mais parecido com Jesus Cristo. E terceiro e último tópico, orando pelos crentes em Filipos. Nesta oração de Paulo aos crentes de Filipos, aprendemos que nós, como cristãos, devemos interceder pela igreja, corpo de Cristo, para que cada momento de nossas vidas possamos nos apresentar a Deus de maneira irrepreensível e que possamos, com regra e prática de vida cristã, dar a Deus glória e louvor. Filipenses 1, 9 a 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E finalizando, meus caros irmãos, precisamos exercitar a oração e oração com objetivo. O apóstolo Paulo nos exorta a atentarmos em nossas orações naquilo que representa importância real em nossas vidas e àqueles a quem pregamos Jesus Cristo. Somos muitas vezes de oração superficial, onde focamos mais em nossas necessidades pessoais, onde pedimos, queremos e até achamos que a nossa oração não subiu ao céu e deixamos de ver se ela mesma desceu ao coração, como o nosso quarto secreto. Que a nossa oração seja focada na missão de Deus para o mundo, ou seja, o resgate do homem perdido por meio de Jesus Cristo, o